A santa paz de Deus. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, glórias a Deus. Nós estamos aqui mais esta noite, qual o Senhor tem preparado para nós. Nesse canal Tudo Se Fez Novo, amém? Para nós meditarmos a palavra do Senhor. Glória a Deus, rendemos graças a Deus desde já por esse momento muito gratificante que o Senhor tem nos preparado, meu irmão, minha irmã. Nesse canal tudo se fez novo, ao qual nasceu do coração de Deus para os nossos corações, amém? E nós estamos aqui, para quem não me conhece, o meu nome é Irmão Jackson. Podem estar ali entrando no YouTube, Jackson Antônio Alves, coloca o nome inteiro e vocês vão poder estar acompanhando aquilo que o Senhor já tem colocado nos nossos corações, amém? E nós estamos aqui, por misericórdia de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, para nós lermos aqui as Escrituras Sagradas e aprendermos mais da parte do Senhor, aquilo que Ele tem preparado nesses últimos dias que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que estamos vivendo momentos difíceis, e a qual temos certeza e a plena convicção de que Jesus está tão próximo quanto nós pudéssemos imaginar. Então é por isso que nós estamos aqui nos santificando na luz da sua palavra, acompanhando com determinação os preceitos e os mandamentos do Senhor, a qual nós não vamos parar, irmão, minha irmã. E eu gostaria que todos estivessem já com as Escrituras abertas para nós meditarmos nas cartas de 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses e ao 2 Tessalonicenses. E falamos desde o início sobre o nascimento da igreja de Tessalônica, amém? E nós vamos aqui ler então o capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu vou ler novamente. Estamos falando sobre a situação dos mortos em Cristo Jesus e a vinda do Senhor, amém, irmão? Que é a qual nós estamos esperando ansiosamente a vida do nosso Senhor Jesus. Sabemos que não vamos ser pegos de surpresa, porque nós estamos na expectativa ardente, irmão, estamos atentos nas coisas que estão acontecendo em nossa volta, no mundo inteiro, sobre essa face da terra, irmão. Agora há pouco também, meu irmão, minha irmã, eu estava acompanhando agora também sobre a nova religião, irmão, mundial, que o Papa então está anunciando, irmão, para todos nós, que agora unificar todas as religiões, irmão. Todas as religiões são certas. Todas as religiões e todas as religiões, e como ele diz ali, levam para o caminho da salvação, irmão. Não é assim, irmão. Nós sabemos que o único preceito da palavra, a única doutrina é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão. Mas nenhuma religião, nós não somos religiosos, mas a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus, a verdadeira palavra, desde Apocalipse até de Gênesis até Apocalipse, irmão. O Velho Testamento e o Novo Testamento, irmão. Esta é a palavra, a sã doutrina, os preceitos de nosso Senhor Jesus, que nos leva, irmão, através da sua palavra, pela virtude e a graça do seu Espírito Santo, que nos convence a cada um dos nossos pecados, irmão, e da nossa salvação. Convence do pecado, da justiça e do juízo, irmão. Amém? Somente o Senhor Jesus. Então, está aqui a verdadeira palavra, a sã palavra do Senhor, está aí a doutrina do Evangelho de nosso Senhor e Senhor Jesus, que está contido na Bíblia, irmão. Mas nenhuma, né? Como o Papa está dizendo que todas levam à salvação, todas as religiões são unificadas, irmão, em uma só, irmão. Não. Nós não podemos compactuar, irmão.
umas coisas que não nos levam, meu, que são mentiras do anticristo, irmão. Então ele já está criando a plataforma aqui do anticristo, irmão. A nova religião mundial agora. O Papa estabelece lá do pontífice de Roma, irmão. Eu estava vendo, irmão. Nós temos que então prestar bem atenção, irmão. Amém? Vamos ler então com a força de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Amém? Vamos lá ler capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Então nós estamos falando, irmão, glórias a Deus, da descontinuidade. Nessa descontinuidade é muito importante que a pessoa não ressuscitará com as mesmas marcas de fraquezas e corruptibilidade, né, irmão? O apóstolo Paulo diz que o corpo é uma semente, que quando você sepulta alguém, você está fazendo uma semeadura. Quando você sepulta alguém, você está fazendo uma semeadura. Aquela semente morre, comparando nós, né, irmão? Comparando nosso corpo que morre. Não nosso espírito, não. Ele volta para Deus, assim como Deus o deu. Mas daquele que, quando fazemos uma semeadura, aquele semente morre, mas depois daquela semente, não de outra, surge uma flor linda e viçosa, bonita, assim é a ressurreição, irmão. Nós vamos se identificar com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter a nossa identidade e vamos nos identificar com o Senhor Jesus Cristo na segunda vinda, irmão, para os dias dele. Glórias a Deus. Amém? Então, a ressurreição dos mortos dar-se-á na segunda vinda de Cristo. Nós falamos muito. Vamos observar o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem. Nós falamos sobre isso também, irmão. Então, a ressurreição se dará na segunda vinda de Cristo, pois temos três coisas interessantes para destacar, irmão. Quando é que Jesus vai voltar, como Jesus vai voltar, como os mortos vão ressuscitar. Amém? Jesus vai voltar, como os mortos como os mortos vão ressuscitar. Será pessoal, irmão. Amém? Jesus vai voltar e como os mortos ressuscitarão. Ele será pessoal, será visível, será audível e será glorioso, irmão. Nós falamos, né? Três fatos que vai acontecer. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem. Amém? Segunda vinda virá nesse aspecto. Dada a sua palavra de ordem. Nós acabamos de ler aqui, irmão. Amém? Essa palavra na língua grega significa palavra de autoridade. Glórias a Deus. Foi a mesma palavra que Jesus disse ao túmulo de Lázaro. Amém? Nós estamos lembrados? Vem para fora, Lázaro. Vem. Esta é a palavra que está escrita lá em João 5, versículo 27 e 28. Os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, irmão. Amém? Olha que maravilhoso. A mesma forma que Lázaro, irmão. Está lá em João. Né? Palavra de autoridade, palavra de poder dada ao Senhor e Salvador Jesus, irmão. Olha que maravilhoso, irmão. Já perceberam que é algo magnífico, maravilhoso? Irmão, Jesus irá com a palavra de ordem, irmão. Os mortos ressuscitem, saiam dos seus túmulos, dos seus sepulcros. E uma palavra de ordem
a palavra de ordem e autoridade, esta palavra grega foi traduzida por ordem ou comando ou sonido, irmão. Amém? Nós ouviremos a sua voz. Para ter uma ideia, esta palavra era usada em um mestre de navio para os seus remadores. Amém? Era dada a ordem. Também esta palavra era usada a um oficial para os seus soldados. Também esta palavra de ordem era usada a um caçador dando ordem aos seus cães, ou para um cocheiro dando ordem para os seus cavalos. Amém, irmão? Dessa mesma maneira, o nosso Senhor Salvador, quando esta palavra era usada no termo militar, era para dar uma ordem de grito de batalha, de guerra, irmão. Amém? Observe vocês, podemos observar que a vinda de Jesus vai ser um brado de guerra, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando ele vier, ele vai matar o que? O anticristo, aquele que nós estamos falando, irmão. O anticristo agora, ele já, nesses últimos dias que estamos vivendo, ele já está criando a sua religião universal, irmão. Glórias, enganando as pessoas. O anticristo já está enganando as pessoas para ele atuar, irmão. Já está se manifestando, já está se manifesto, que é o Papa, irmão, organizando já para que haja uma paz mundial, irmão, para nos enganar, irmão. Amém? Então lá vem de lá de Roma, de Pontífice de Roma, lá o Papa, irmão. Glórias a Deus, estabelecendo essa nova religião universal, irmão. Amém? Glórias a Deus, enganando. Então, mas Senhor Jesus, quando ele vier, ele vai matar o anticristo pelo sopro da sua boca. E ele vem não apenas para a salvação, ele vem para o julgamento, irmão. Ele vem não apenas para resgatar os seus, irmãos, no sentido pleno de glorificação, mas ele vem também para o juízo. Glórias a Deus, irmão. Então, e diz a Bíblia que os inimigos que vão ser julgados pelas suas más obras e sofrerão o seu juízo, irmão. Todos esses seguidores do anticristo, amém? Que estão desviados, que não querem saber, irmão, que estão, ou seja, a grande Babilônia, o anticristo, o falso mestre, o dragão, a morte e os ímpios, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, irmão. Glórias a Deus. Então vai ser uma vinda dessa palavra de ordem, desse grito antissonante, vitorioso do Senhor dos senhores e o Senhor dos reis. Amém? É isso, irmão. Observe, segundo, versículo 16. O Senhor virá ouvido a voz do arcanjo. Olha aqui. Porque quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glórias a Deus, irmão. A palavra arcanjo só aparece aqui em Judas, se nós olharmos capítulo 9. Mas lá em Daniel, no capítulo 10, somos informados que Miguel era o arcanjo, irmão. Mas não podemos afirmar categoricamente que a ordem, que Miguel era o arcanjo, mas o arcanjo descreve uma ordem angelical superior e o anjo mais elevado segundo a tradição judaica, irmão. Amém? Versículo 10, versículo 13, capítulo 10 de Daniel, versículo 13. Está escrito que também era o protetor especial de Israel. Cada nação tinha um anjo, mas Miguel era sobretudo, lá em Daniel ele fala sobre esse anjo. Mas sobretudo, o Miguel era sobretudo poderoso como o guardião do povo escolhido de Deus. Damos a impressão que está acontecendo aqui é que o Senhor Jesus passa a Miguel, ou arcanjo, a oportunidade de convocar todo o séquito angelical. E a oportunidade gloriosa que o Senhor Jesus passa a Miguel, a oportunidade de convocar todo o séquito angelical para sair neste glorioso cortejo de descida entre nuvens para buscar a sua noiva, irmão. Então aí nós podemos entender isso. Então, quando este anjo convoca esse séquito de anjos que acompanha o Rei da Glória nesta bendita e vitoriosa
descida para buscar a sua igreja. Amém? Observe que tem um terceiro elemento ali, versículo 16. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha que maravilhoso, irmão. Amém? Que é algo magnífico, irmão. Eu não posso imaginar como é o sonido dessa trombeta de Deus, mas ela deve ser algo para fazer assim, estremecer, porque a trombeta na Bíblia era usado, por exemplo, para convocar uma guerra, ou era usada para anunciar uma festa. Então, os judeus no Antigo Testamento reconheciam a importância das trombetas para reunir a assembleia, irmão, e às vezes para a batalha. Estou certo de duas coisas vão acontecer. Duas coisas vão acontecer. Essa trombeta vai tocar, porque vai surgir agora a grande batalha, a maior de todas as batalhas. E se você perceber, nessa batalha só existe uma arma que vai ser usada. Não tem outras. É só uma. É a espada afiada que sai da boca do Senhor Jesus, que está sentado em um cavalo branco e que está escrito na sua coxa, Rei dos Reis. Olha que maravilhoso. E Senhores dos Senhores. Amém? E com esta espada afiada que ele vai derrotar os seus inimigos, e ao mesmo tempo que uma batalha onde o Senhor liquida os seus adversários. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, no capítulo 15, versículo 24, que importa que ele reine até que ele subjugue todos os inimigos debaixo dos seus pés. E também será uma trombeta para convocar a igreja para uma grande festa, uma festa interminável, uma festa gloriosa, uma festa bendita e nunca vai acabar. Amém? Olha que maravilhoso, irmão. Terceiro ponto, versículo 17. O arrebatamento. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Precisamos esclarecer que não estamos usando aqui o termo arrebatamento no mesmo sentido usado pelos dispensionalistas, porque na verdade os dispensionalismo pregam um arrebatamento invisível e um arrebatamento inaudível, um arrebatamento secreto. Mas não subscrevemos essa ideia ou essa doutrina. Amém? Nós entendemos que a segunda vinda de Cristo é única, visível, pessoal, gloriosa, audível, visível. Nós entendemos que a segunda vinda de Cristo não se dará em dois turnos, um secreto e outro visível. Nós cremos que ela será a segunda vinda única. Mas então o que Paulo está querendo nos informar sobre essa ideia? Que então seremos arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Esta palavra arrebatado aqui aparece várias vezes no Novo Testamento, mas há 4 contextos diferentes para lançar luz no nosso texto. Foi usada no sentido de arrebatar rapidamente, lá em Atos capítulo 8, versículo 39. Quando Filipe estava com o eunuco, de repente diz o texto que ele foi arrebatado rapidamente da presença do eunuco. E será assim quando Cristo vier entre nuvens. Os mortos em Cristo, num instante, num átomo do tempo, num piscar de olhos, ressuscitarão. Os mortos e os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Olha, irmão, ele é maravilhoso, num piscar de olho. Segundo, essa palavra arrebatado foi usado no sentido de arrebatar pela força. João 6,15. A multidão estava com o intuito de arrebatá-lo Jesus para fazê-lo rei. Essa passagem nós podemos ler lá, irmão. Cristo nos arrebatará e nos tomará da terra. Nada nos deterá aqui. Nada nos prenderá a este mundo. Nós não hesitaremos como a mulher de Ló. Nós seremos desprendidos daqui como que puxado pelo um imã para a presença bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Então ele vai tirar nós, como se estivesse tirando a força. Nada pode nos impedir, irmão. Assim como aconteceu com Jesus. Amém?
quando Jesus ele foi arrebatado no meio da multidão, que queriam fazer com que Jesus tornasse rei daquela terra, rei terreno, irmão. Não era isso. Jesus não veio para estabelecer seu reino físico, nem político, nem terreno. Então, desta mesma maneira, Cristo nos arrebatará. Então, a multidão estava com o intuito de arrebatá-lo Jesus para fazê-lo. Eu queria pegá-lo Jesus para fazer rei dessa forma. E terceiro, foi usado no sentido de arrebatar para um novo lugar, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. A Bíblia diz que Paulo foi arrebatado até o terceiro céus. Terceiro céus é a habitação de Deus, e nós seremos arrebatados para os ares e para estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Irmão, nós sabemos que lá em Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo foi arrebatado ao terceiro céus, irmão. Se nós entendemos os terceiros céus, é assim que os judeus classificam. Primeiros céus são aqueles que é visível, que nós podemos olhar e ver aquele céu imenso, podemos ver os pássaros, podemos ver os pássaros, podemos ver o sol, a lua, as estrelas, as nuvens. E os segundos céus é aquele que nós não podemos enxergar com os nossos olhos nus, irmão. Não podemos enxergar, não podemos enxergar com os nossos olhos. É os astros, os planetas, né? Os astros, os meteoros, as planetas. Não podemos enxergar. E o terceiro céus é onde Deus habita, é o santo dos santos. Então, eles interpretam assim os judeus. Então, Senhor Jesus nos arrebatou o apóstolo Paulo ao terceiro céus. Na habitação de Deus nós podemos crer assim, irmão. Amém? E nós vamos ser arrebatados, irmão. Lá com o Senhor Jesus, amém? Quarto, esta palavra foi usada no sentido de arrebatar do perigo. Atos capítulo 3, versículo 10. Quando os judeus queriam matar Paulo, diz o texto que Paulo foi arrebatado da turma de judeus que queriam matá-los. E dessa maneira, esse texto quer dizer que o arrebatamento nos arrancará das entranhas de um mundo que está maduro para o juízo de Deus. Nos tirará do meio dessa tribulação, dessa grande tribulação, e nos levará salvos e seguros para o seu reino de glória. Amém? Então é dessa mesma maneira, irmão, que Deus ele vai arrebatar os seus filhos, os seus escolhidos do perigo, irmão. Assim como arrebatou Jesus ali, arrebatou, como nós lemos aqui, ele arrebatou ali queriam matar Paulo, mas Deus arrebatou Paulo da mão dos inimigos ali que queria matar Paulo, irmão. Então, nós não queremos ficar aqui para a grande tribulação, para o sofrimento, irmão. Nós não queremos ficar, irmão. Amém? Nós seremos, o seu povo será arrebatado na segunda vinda do Senhor Jesus, tirado, irmão, do perigo, irmão. Amém? Último ponto para terminar a eternidade, a reunião na eternidade. Observe o versículo 17. Assim estaremos sempre para o Senhor, irmão. O que nós podemos entender, irmão? E versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Temos que consolar uns aos outros, irmão. Esta é a esperança do crente, irmão. Amém? Irmãos, o que é a eternidade? Estaremos para sempre. O que significa isso? A ideia de eternidade não necessariamente significa bem-aventurança. Porque pensem vocês que se a eternidade fosse apenas um tempo que não acaba mais, se fosse monótona, se fosse enfadonha, a eternidade seria um suplício e não há bem-aventurança, irmão. Amém? O que torna a vida dela a dinamicidade, a variedade, a mudança de clima, de ambiente, de lugar, de situações, porque tiramos assim férias para sair um pouco da rotina. E para sair um pouco daquilo que você faz todo dia, toda hora, para mudar o hábito, mudar a cabeça, arejar a mente. Observe que a eternidade não significa apenas uma duração sem fim de tempo. Quando a Bíblia fala da vida, a vida eterna, ela está falando muito mais da qualidade desta vida do que a duração desta vida. Amém? Então nós podemos entender, irmão,
que o que a eternidade é para nós? Ela torna a vida dela a dinamicidade, irmão. Ou seja, a variedade, a mudança de clima, de ambiente, de lugar. Nós vamos para um lugar diferente, irmão. Nós vamos sair, irmão, dessa rotina. Nós vamos sair desse mundo e para um mundo melhor. E para aquilo que o Senhor tem preparado para nós de melhor, de novidade de vida, irmão. Todos os dias será novidade de vida. Para nós não será uma coisa monótona. A eternidade não será uma coisa de rotina, irmão. Glórias a Deus. O que seria, irmão? Seria um inferno, seria um suplício, né, man? Um suplício, né, irmão? Seria um enfadonho, irmão. Amém? É a mesma coisa que nós do trabalho. Nós tiramos férias para mudar um pouco o nosso hábito. Um exemplo, mudar a nossa rotina, irmão. Né? Arejar a nossa cabeça para uma coisa diferente, sair daquela rotina do dia a dia, irmão. É dessa maneira, irmão, que vai ser esse grande dia glorioso para as nossas vidas, irmão. Amém? Mas nós podemos entender e compreender, imaginarmos dessa maneira, irmão. Está falando muito mais da qualidade de vida do que a duração desta vida, irmão. Muito melhor, irmão. Amém? Aleluia. João 17, versículo 3. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna o que é? Conhecer a Deus, é conhecer a Jesus. Mateus 24, versículo 30 e 31. A vinda do Filho do Homem. Vamos lá ler. Mateus, é muito importante nós lermos aqui Mateus 24, irmão. Glórias a Deus. É sempre novidade de vida para nós, irmão. Mateus 30. Aqui, ó, a vinda do Filho do Homem, versículo 29, Mateus 24, versículo 29, vamos ler. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, irmão. Olha que maravilhoso que nós estamos esperando. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os que reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, irmão. Olha que maravilhoso, irmão. Amém? Então nós podemos entender. Glórias a Deus, irmão. Este encontro maravilhoso. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus, irmão. Amém? E voltando a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Irmãos, o que é... Então nós podemos saber o que é a ideia da eternidade, amém? Então a eternidade não significa apenas uma duração sem fim de tempo. Quando a Bíblia fala da vida eterna, ela está falando muito mais da qualidade desta vida do que a duração desta vida, amém? Então, assim virá o Filho do Homem. Então a reunião não será apenas uma reunião. Nós estaremos reunidos com Cristo, comunhão com Ele. Portanto, a eternidade é comunhão com Jesus. Esta é a vontade de Jesus. Na oração dele, ele orou, né, irmão? Falando assim, a oração de Jesus: Pai, que os discípulos vejam a minha glória e que tu me confiaste. Amém, irmão? Glória. Não sabemos que estaremos com ele, amém? Então, o que é essa eternidade? A mais importante, irmão, este encontro será uma festa apoteótica, ou seja, de alegria, de festa, de louvor, de adoração, irmão, né? De cântico. Nós estaremos para sempre com ele, e esta tese aqui é a mesma tese das bodas do cordeiros. Lembra das bodas dos cordeiros? Tem 4 fases das bodas em Israel, né? Glórias a Deus. Nós
Primeiro, noivo, compromisso do noivo com a sua noiva. Nós temos que ter esse compromisso, irmão. Amém? Para nós participarmos dessa festa. Ela então se preparava, se ataviava para o noivo, não era assim? A Bíblia diz que o Senhor Jesus fez convosco uma aliança. Nós somos dele e ele é nosso, irmão. Então nós temos que nos preparar como uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha. Uma noiva santificada, preparada, adornada para o noivo, esperando o noivo, preparado para o noivo, irmão. Então nós temos que nos preparar para o noivo. Segundo, a preparação para o casamento. Nesse tempo o noivo pagava o dote pela sua noiva, e a noiva se ataviava para o noivo. A Bíblia diz que Cristo morreu pela sua igreja, a noiva, e a igreja se prepara, se atavia, se purifica guardando a vinda do noivo, aquilo que nós falamos. Terceiro, o cortejo do noivo. A casa da noiva, com os seus amigos ao som de música, diz a Bíblia. Então, o cortejo do noivo, ou seja, a casa da noiva com os seus amigos ao som de músicas. E diz a Bíblia que então Jesus Cristo virá com esse séquito de anjos e de remidos para vir buscar a sua noiva. E a última fase, a festa das bodas, tinha início quando o noivo levava a sua noiva, a sua amada, para a casa do pai. Aí começa a festa. Então a Bíblia diz que Jesus, o noivo, vem pegar a sua noiva e levar para a casa do pai. E esta festa nunca vai acabar, irmão. Olha que maravilhoso, irmão. Isso é que o apóstolo Paulo está querendo dizer a respeito da eternidade, irmão. Então, esse lugar será um encontro glorioso. Por que glorioso? Porque não terá mais a presença dos nossos inimigos, irmão. Observe em Apocalipse, a partir do versículo 17. O inimigo, à medida que os inimigos vão caindo, cai a Babilônia, cai o anticristo, cai o falso profeta, cai o dragão, cai a morte, cai os ímpios. Então, quando não tiver mais inimigo, diz a Bíblia que virão dos céus, que virão novos céus e nova terra, irmão. Amém? Então esse encontro é um encontro de glória e nós teremos um corpo novo, nós teremos um corpo de glória. Nós estaremos em um estado de bem-aventurança eterna, glorificados na presença do Senhor. Amém? Do Senhor, sem dor, irmão, olha, sem lágrimas, sem luto, olha que maravilhoso. Essa perspectiva tão gloriosa que Paulo chega até a dizer é o seguinte, irmão, quando a gente para pensar o que Deus preparou para nós, pois o sofrimento, tempo presente, não é para comparar com as glórias por vir, irmão, a serem reveladas em nós. Então, as tribulações, por mais profundas e amargas, elas são leves e momentâneas, diante da grandeza desta glória, irmão, amém, que nos foi reservada. É muito mais grandioso, muito mais glorioso, irmão. Por isso que é necessário, muitas vezes, nós passarmos por tribulações, sofrimentos aqui, irmão. Nos preparando, irmão. E aguardando ansiosamente a volta do noivo, irmão. Amém? Nos adornando, nos purificando, nos ataviando, por meio da lavagem da sua palavra, pela virtude e a graça do Espírito Santo de Deus, irmão. Amém? Para nós encontrarmos uma noiva madura, uma noiva com maturidade, uma noiva preparada, purificada, santificada, adornada, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Glórias a Deus para encontrar o nosso noivo Salvador Jesus, irmão. Amém? Finalmente, este encontro será eterno e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Nada vai interromper, não vai ter maldição lá para perturbar. O diabo lá não penetrará para nos enganar. O pecado não poluirá a nova Jerusalém. Não haverá qualquer maldição. Não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá doenças, não haverá tristezas e não haverá despedida, irmão. Amém? Porque não vai ter a morte. A morte não pode reinar lá. Glórias a Deus. Vamos concluir 2 pontos práticos para nós terminarmos. Primeiro,
A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, marcará o fim das oportunidades. Observe. Quem está descendo em glória não é mais aquele que está oferecendo chance de salvação. Ele não descerá mais com as marcas de cravos, ele descerá com o cetro de ferro. Ele vem para estabelecer o juízo. Portanto, o tempo da oportunidade é hoje, é agora, meu irmão, minha irmã. Porque depois que a trombeta ressoar, a porta se fecha e não tem mais chance nenhuma. Glórias a Deus. Então por isso que o tempo é hoje, irmão. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus, irmão, porque ele virá com um cetro de ferro, de juízo, irmão, sobre as nossas vidas, irmão. E por isso que a oportunidade é agora, irmão, de nós nos prepararmos, irmão. De a noiva se purificar, se identificar por meio da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque não haverá tempo, meu irmão, minha irmã, nos últimos dias, irmão. Vamos nos preparar. Oxalá que Deus dê a misericórdia e dê graça